Mais um ano se passou e Pedro Marcos Lopes continua com o seu estilo de comentário habitual e no dia de hoje, ou aliás no dia de ontem, esmerou-se mesmo porque acabou por definir, à semelhança do que fez o Expresso, como figura do ano para fazer uma homenagem, segundo o próprio, o imigrante. E ao mesmo tempo que define o imigrante como figura do ano, acaba por chamar canalhas aos portugueses pela forma como tratam os imigrantes, porque os portugueses não têm qualquer razão de queixa com a invasão em massa que está a acontecer, segundo Pedro Marcos Lopes. Vamos ouvir este comentariado miserável e preparem-se, porque isto é pior do que o habitual. Portanto, estou já aqui a fazer o aviso para vocês estarem precavidos. Vamos ouvir. Pedro Marcos Lopes, para a figura do ano. Escolheste para a figura nacional do ano o imigrante com I. Escolhi. É uma espécie, é uma escolha, mas é também e sobretudo uma homenagem e, infelizmente, um extraordinário estremecimento. Bem, eu queria homenagear os homens e as mulheres que estão a fazer da nossa economia, fizeram da nossa economia o que fizeram nestes últimos 10 anos, que tomam conta dos nossos velhos, que nos levam a comida à casa, que constroem as casas e tão poucas que há para construir, mas são eles que as constroem, são eles que já há muitos no CNS, no Serviço Nacional de Saúde. A nossa agricultura só funciona porque não te esqueças da limpeza de escritórios. Das limpezas de escritórios, por exemplo. Toda a limpeza, aliás. Mas na agricultura, por exemplo, eles já são mais do que 40%. Portanto, este país não produziria produtos agrícolas se não fossem eles. São eles, mas isso nós todos sabemos, porque todos convivemos com eles no dia-a-dia, na rua, e em todo lado. E são eles que fazem os trabalhos que nós, portugueses, não queremos fazer, mas já é pior, porque são eles que fazem os trabalhos que ninguém faria. E, portanto, o país pararia se não fossem esses homens e essas mulheres. Sabem que a maior parte das pessoas, à semelhança do que o próprio Pedro Marcos Lopes diz, que estão nestas atividades, quando ele diz os imigrantes já representam 40%. Ou seja, há 60% que não são imigrantes. Portanto, porquê é que os imigrantes são tratados como se fossem figuras superiores por fazerem trabalhos que os portugueses também fazem, não só cá como noutros países, e ao mesmo tempo é suposto e é pedido por Pedro Marcos Lopes que eu, enquanto português, bata palmas a um imigrante por ele trabalhar? Por ele trabalhar? Trabalhar também trabalho eu e trabalhei toda a vida e nunca pedi uma salva de palmas por isso. Caramba, eu agora tenho que andar a aplaudir um imigrante porque ele trabalha? É o mínimo que pode fazer. Porque é que é suposto tratarmos uma ação que é o mínimo exigível a um imigrante que para cá vem como se fosse um grande feito, não fazemos isso aos portugueses? Os portugueses que trabalham e que trabalham nestas áreas não merecem uma salva de palmas, não mereceram durante os últimos 10 anos a homenagem de Pedro Marcos Lopes. E portanto, eles são uma boa parte. Então, mas a grande maioria da população ativa em Portugal é o quê? É essa a pergunta. Não querem saber. Lá está. E portanto, o Pedro Marcos Lopes continua a acreditar com este seu comentário profundamente emocional e nada pensado. O Pedro Marcos Lopes é uma figura meramente emocional, não tem qualquer tipo de racionalidade ou de raciocínio lógico, mas o Pedro Marcos Lopes tem que compreender que uma coisa é a imigração em quantidades residuais assimilável, não é? Que eu acredito que se pode assimilar em quantidades pequenas. É impossível assimilar, e aliás isso já está visto em vários autores, desde Aristóteles, não são propriamente autores recentes ou figuras da extrema-direita, que toda a gente sabe que quando uma grande massa de estrangeiros vem para uma nação, essa nação acaba tendencialmente, e portanto nós estamos a ser vítimas de um ato de colonização na Europa. Isto é uma invasão do continente europeu, não tem nada a ver com a imigração. E o sistema social dos países europeus está sobrecarregadíssimo
por causa destas pessoas, muitos que vêm para cá com grandes esquemas para receber subsídios, e nós temos os nossos sistemas de segurança social colocados em causa precisamente por causa disso, porque estas pessoas dão mais prejuízo do que produzem. Essa é que é a verdade, e é a verdade crua que temos que começar a dizer. Até porque nós sabemos que muitas destas pessoas que trabalham, por exemplo, na agricultura, recebem por baixo da mesa, porque o salário é tão semi-escravo ou escravo, que nenhum português aceitou essa pouca vergonha, e é preferível escravizar um terceiro mundista do que pagar um salário digno a um português. É mais barato, e eu compreendo isso. E, portanto, compreendo, mas não concordo. Eu compreendo do ponto de vista matemático, é uma evidência. É melhor importar o terceiro mundo porque é mais barato. Mas tem custos identitários, tem custos que nunca são considerados, nomeadamente nos serviços públicos, porque nestas estatísticas da caca que o Expresso gosta tanto de publicitar, em que dizem que os imigrantes contribuíram 5 vezes aquilo que receberam, estamos a falar apenas de trocas diretas e de todos os imigrantes, quando nós todos sabemos que os imigrantes que vêm de países de terceiro mundo têm tendencialmente um saldo negativo do ponto de vista daquilo que contribuem e que recebem. Nós todos sabemos disso. E, portanto, há dados, e há uma tabela, inclusive, produzida por um governo do António Costa em 2020 ou 2021, em que se dá nota de que os imigrantes de países europeus têm saldos positivos de milhares de euros, e isto em média, evidentemente, não são todos, nunca são todos, isto são dados em média, mas que os imigrantes de países de terceiro mundo vêm para cá, não se adaptam, não querem saber da nossa cultura, vêm para cá, impõem as suas tradições, comportam-se de forma absolutamente inacreditável e ainda têm saldos negativos para com a segurança social. E, portanto, é uma evidência que ter imigrantes que tenham proximidades culturais, como são dos países europeus, acabam por se comportar de outra forma. E não podemos tratar a imigração como se fosse um fenómeno único, quando na verdade não é. Há pessoas que produzem mais e que em média vêm dos países que são mais próximos a nós culturalmente. Isso é inegável. E, portanto, as pessoas podem negar isso e ignorar esta situação, mas é uma evidência. E, portanto, diz o Pedro Marcos Lopes mais à frente, não tiram os empregos a ninguém. Causam dumping salarial e tornam os empregos tão miseráveis e mal pagos por causa do dumping salarial que nenhum português o quer. Mas os portugueses estão a fazer esse trabalho. No Luxemburgo, na Suíça, estão a fazê-lo e, portanto, entregam comida, têm empresas de construção, têm de cafés, de restaurantes, que são bastante conhecidos, por exemplo, no Luxemburgo. Eu nunca estive no Luxemburgo, mas sei perfeitamente que os restaurantes portugueses são muito conhecidos no Luxemburgo, porque a comida portuguesa é boa, evidentemente, e, portanto, quando é feita, as pessoas dos outros países ficam agradadas com o assunto e são restaurantes bastante conhecidos. Os portugueses são imigrantes para outros países, com mas visto da perspectiva de outros países, são pessoas bastante trabalhadoras que foram ajudar a construir economias, não foram impor costumes, não foram colonizar zonas de países, não foram invadir, como estão a fazer estes imigrantes em massa, nenhum país. Eu gostava que me dissessem um único país em que os portugueses estão a substituir demograficamente algum país. Não está a acontecer. Enquanto que na Europa temos exemplos disso, em que as taxas de natalidade são baixas nos países europeus e depois, com esta ideia globalista da treta em que as pessoas são números, são todas iguais e as culturas não têm qualquer diferença entre si, muito menos antagonismos, partem destes princípios para trazer para cá pessoas massivamente e dizer que estão a tratar da natalidade, quando se trata de uma substituição populacional. Vamos ouvir a segunda parte. São pessoas que não tiram o emprego a ninguém, muito pelo contrário, dão empregos porque o facto de eles trazerem, aumentarem a nossa capacidade económica, fizeram com que se criassem mais empregos, não fazem descer os salários a ninguém, também pelo contrário, porque ocupando os sítios que não são ocupados geram a riqueza para até noutros escalões esses salários serem melhores. E, enfim, nem preciso de falar na questão da segurança, porque, obviamente, eles são pessoas que são mais interessadas em estar num país seguro do que qualquer um de nós. Mas, no fundo, eles são exatamente o que foram os nossos avós, o que são os nossos tios, o que é um filho meu, por exemplo, que também é imigrante, e custa-me muito perceber
que neste país não são só 100 ou 200 ou 300 milhões de pessoas, 300 milhares de pessoas, são milhões que acham que esta gente não merece respeito, que esta gente está simplesmente, sistematicamente insultada por todos e mais alguns, que quem não os insulta diretamente votando em partidos que são contra eles, votam em partidos, muitos, centenas de milhares, que são, enfim, friendly a esse tipo de postura. E a pergunta, parecida com o que o meu amigo Daniel disse aqui há uns tempos, será que nós sempre fomos assim? E não sabíamos. E não sabíamos, ou transformámos-nos nestes canalhas que de facto andamos a ser com os imigrantes? Este inútil acaba de chamar canalhas aos portugueses porque não querem ser substituídos na sua própria casa, porque veem nesta doutrina antirracista de caca preconceito para com o homem branco ocidental, porque é a única questão que esta doutrina não racista é. Esta doutrina não racista ou antirracista, ou como lhe quiserem chamar, é apenas uma forma de priorizar o estrangeiro em detrimento do nacional e de ser paradoxalmente racista com o próprio nacional, que é uma coisa inacreditável. Portanto, esta ideia da treta de que os portugueses são canalhas porque não querem ser substituídos na sua própria casa, toda a vida houve imigração, ao Pedro Marcos Lopes. Porque é que a imigração antes era um fenómeno, não sei precisar há quantos anos em concreto, mas antes nem sequer era um tema político. Aliás, víamos Luís Montenegro a pedir a diminuição do prazo para se adquirir a nacionalidade em Portugal, na altura na bancada do PSD, na oposição, e, portanto, vimos Luís Montenegro a fazer isso, que hoje adotou um discurso diferente também, porque ele anda ao sabor dos tempos, não é uma pessoa convicta de coisa nenhuma. Mas nesta circunstância o que nós temos é um país com esta doutrina antirracista que não é nada mais, nada menos do que uma justificação para pôr o estrangeiro em primeiro lugar e o nacional em segundo, sendo paradoxalmente racista, que é uma coisa curiosa. E depois é esta situação ridícula de que não há economia e que somos uma economia muito bem sucedida por causa dos imigrantes, quando reportagens, por exemplo, como é do Página 1, demonstram que estamos estagnados há 30 anos quando olhamos para métricas per capita. Eu não sei se o Pedro Marcos Lopes sabe o que é uma métrica per capita, provavelmente não sabe, mas que veja a reportagem do Página 1, que deixa plasmados esses dados de forma clara e que nos diga como é que a riqueza está a crescer se estamos estagnados em métricas per capita há coisa de 30 anos. A riqueza não está a crescer. Temos cada vez mais dívida pública, também impulsionada pelos benefícios do Estado Social que são atribuídos aos invasores, que é mesmo assim. E isto é uma pouca vergonha o que tem acontecido na Europa. E ainda somos chamados de canalhas por defender, canalhas por este traidor, que não é nada mais do que isso. E ainda somos chamados de canalhas por este traidor a nível nacional, porque não queremos ser substituídos na nossa própria casa. Portanto, é isto que os comentadores e políticos globalistas gostam de vocês, portanto, olha, continuem a votar neles, que é isso que é importante. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.